Nós te agradecemos pela oportunidade de cultuar o teu nome e agora pela oportunidade de podermos ouvir tua palavra. Eis aqui o teu servo, pastor da igreja, a qual te apresenta em tuas mãos, Senhor. Usa-o no abrir e fechar de sua boca para transmitir as tuas verdades e a tua vontade ao teu povo. Prepara os corações como uma terra fértil para receber uma semente e que assim venha produzir frutos para a glória do teu nome. Amém. Amém. Muito boa noite a todos. Desejo a todos um Feliz Natal. Amém? Muito bom. Louvamos muito a Deus pela vida de cada um que veio aqui nesta noite. A cada irmão que veio da nossa igreja e também a muitos visitantes que estão aqui nessa noite. Você que atendeu o convite de vários irmãos para estar aqui e nos visita nessa noite. De fato, seja muito bem-vindo. Que Deus esteja também abençoando sua vida, falando ao seu coração, tá bom? Também um good night muito especial aqui para a família do nosso irmão Isaac. Isaac é noivo da nossa irmã seminarista Nicole. Estão aqui conosco, família. Merry Christmas. Estraguei todo o meu inglês, meu vocabulário em inglês foi todo embora agora, então podemos voltar para o português, né? Muito bom, meus irmãos. De ontem para hoje, quantas celebrações, não é? Vários de nós estivemos envolvidos em vários momentos festivos, com famílias, com amigos, com irmãos em Cristo, pessoas celebrando então o Natal, e para nós é uma grata satisfação estarmos juntos aqui nessa noite também, exaltando a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Natal fala do nascimento de Jesus, e isso todos sabem, mas o nascimento de Jesus mostra também que Deus se encarnou na pessoa do Filho. E então nós, como cristãos, celebramos o Natal lembrando disso. O Salvador veio, na pessoa de Jesus Cristo. Ele veio a essa terra, se tornou homem como nós, e na cruz realizou tão grande obra de salvação. E eu quero então convidar todos aqui a abrir suas Bíblias. Quem pode, trouxe sua Bíblia, abra para Gálatas, capítulo 4. Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Estive lendo então esse texto alguns dias atrás, e então pensando, está aqui, esse é um bom texto para nós podermos estar abordando no dia do Natal, porque fala da vinda de Jesus Cristo. Então, a partir do texto de Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 7, nós vamos ver então esse texto abordando que na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Na plenitude do tempo Deus enviou seu Filho. Vamos ler então Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 7, que diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos pedir a Ele que esteja falando conosco também nessa noite, por meio da sua santa palavra. Pai, nós queremos agradecer muito ao Senhor, por sua palavra santa, viva, eficaz, penetrante, Senhor. E nós louvamos ao Senhor porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, e a sua palavra nos mostra isso, que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores como nós. E eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor então esteja falando ao coração de cada um de nós, trazendo edificação ao seu povo,
aqueles que já reconheceram a Jesus como Salvador, que já entendem de fato a importância do Natal, da vinda de Jesus a essa terra, que o Senhor esteja edificando cada um, fortalecendo cada um, mas aqueles que, porventura, ó Pai, conheceram a Jesus e estão vivendo em caminhos errantes, vivendo para si mesmo, que o Senhor esteja falando aos corações nesta noite também, mas aqueles, ó Pai, que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus, que ainda não o reconheceram de forma pessoal como Salvador, eu lhe clamo que o Seu Espírito Santo esteja falando a estes corações também, para a glória do Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Vemos então aqui nesse versículo de número 4, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então celebrar o Natal, meus irmãos, não é apenas recordar um nascimento ocorrido lá em Belém da Judeia. Celebrar o Natal é também proclamar o momento mais importante da história da humanidade. O momento mais importante dentro da história da redenção. O Natal, ele não começa nos evangelhos, ali nas narrativas de Lucas e de Mateus, não. O nascimento de Jesus é algo planejado desde os tempos eternos. É o conselho de Deus, na sua eternidade ele já estabeleceu tudo isso. A vinda de Jesus, o Salvador. Mas isso vai acontecer naquilo que o apóstolo Paulo chama de a plenitude do tempo. Então Paulo aqui, nesse texto do capítulo 4, versículo 1 a 7, que nós estamos abordando nessa noite, ele não descreve o Natal de uma forma muito lúdica, como nós vemos nas narrativas do Evangelho. Ele não fala do Natal, da vinda de Jesus, falando de anjos, de pastores, de manjedoura. Ele não fala de Jesus como menino ali. Mas aqui nesse texto o apóstolo Paulo apresenta o Natal como a vinda de Jesus Cristo, apresentando ele como o ponto culminante do plano soberano de Deus para libertar pecadores, para redimir pecadores, para adotar pecadores para se tornarem filhos de Deus. Então hoje, como igreja do Senhor, nós não celebramos com um sentimento religioso, mas nós celebramos com uma redenção histórica, uma adoção graciosa, uma filiação eterna que Deus nos trouxe por meio da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então, nós podemos entender, a partir desse texto, que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para libertar pecadores da escravidão e fazer os filhos de Deus, herdeiros de Deus. Então, como é que o envio do Filho de Deus a essa terra transforma a nossa condição espiritual em nossa relação com Deus Pai? É o que nós vamos abordar aqui nesta noite. E eu quero então trazer uma perspectiva de 3 coisas aqui. Paulo revela aqui o porquê Cristo veio, o quando Cristo veio e o para que Cristo veio. Nós vamos ver 3 coisas então aqui dentro do plano soberano de Deus, narrado aqui por Paulo nesse texto de Gálatas 4, 1 a 7. Primeiro, o porquê da encarnação. Se você está notando aí, esse é o primeiro ponto. O porquê da encarnação. E aí bote aqui um tracinho, a condição humana. Paulo começa então aqui usando nesse texto, versículos 1 a 3, uma linguagem muito familiar, tanto para os judeus quanto para os gentios da época. Ele fala aqui no versículo 1: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Versículo 1. Então aqui no mundo greco-romano, nós vemos que um herdeiro legítimo, ele mesmo sendo dono legal de uma herança, ele ainda não possuía autonomia enquanto ele era menor. Isso é um aspecto legal. Ele vivia até uma certa idade em algumas condições que o texto nos mostra. Paulo ilustra isso, traz essa perspectiva para nos ilustrar uma verdade espiritual. Ele diz que ele vivia sob tutores, ou debaixo de tutores, aqueles que eram responsáveis por alguém com a responsabilidade de trazer disciplina, de trazer educação, de ajudar na formação moral da pessoa até que ele atingisse a maioridade. Ele também vivia debaixo não só de tutores, mas também do que eram conhecidos como os curadores, né?
Hoje, quando também você vai se tornar responsável por alguém então assina um documento de curatela, um nome meio pouco usado aqui, mas era isso também na época. Era aquele que era responsável pela administração legal dos bens de uma pessoa até que ela atingisse a maioridade. Então tudo isso ocorria em um tempo que era determinado pelo Pai. É o que o versículo 2 diz: mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Era o Pai, a autoridade patriarcal que estabelecia o tempo. Ou seja, aqui havia um prazo fixado, que não era o filho que determinava, era o Pai. Então a maturidade, ela não era atingida pelo aspecto emocional de um ser humano, pelo aspecto físico dele, mas era por um aspecto legal, que isso era determinado pelo Pai. Então, aqui nós podemos aprender que espiritualmente, o povo de Deus também vivia numa fase de menoridade, enquanto estava sob a lei. Aqui então, Paulo está trazendo uma verdade espiritual, onde no versículo 3 ele diz assim: bem nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos àquilo que ele chama de rudimentos do mundo. Nesse versículo 3. Aqui é uma expressão que Paulo usa poucas vezes dentro dos seus escritos, mas ele diz que aqui a expressão rudimentos do mundo eram os aspectos religiosos. Em sentido literal, essa expressão rudimentos do mundo aqui tinha a ideia de princípios elementares, estruturas religiosas externas, e era isso que se referia aos rudimentos do mundo, trazido pelo apóstolo Paulo aqui. Para um judeu, num contexto judaico, ele está se referindo à lei mosaica. Para um contexto gentílico, de um não-judeu, ele está falando dos sistemas religiosos legalistas. Paulo então está dizendo o seguinte: nós então antes estávamos, e ele falando com os judeus aqui, ele estava debaixo da lei. A lei então para que serviu? Ela serviu para conduzir o povo de Deus durante um período. A lei revelava o caráter de Deus, de um Deus santo. E o seu povo então estava debaixo da lei, como alguém, quanto menor, estava debaixo de um tutor, de um curador. É assim que estava a condição daquele povo, ainda não redimido, por conta de que o Messias, o Redentor, ainda não tinha vindo. Então, no Novo Testamento, aqui essa expressão, Paulo usa algumas vezes, lá no capítulo 4, versículo 9, ele diz: vocês estão voltando de novo aos rudimentos fracos e pobres. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8, ele fala que andando não segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. É a ideia dos aspectos religiosos, que não tem poder para salvar ninguém. E aqui, especificamente, ele está se referindo ao aspecto da lei. A lei em si, ela é santa. A lei em si, ela é boa. Mas ela é incapaz de conceder maturidade espiritual e muito menos salvação. E ela então aqui, a lei, ela revela o pecado, mas ela não redime o ser humano. A lei então, ela rege o exterior, mas ela não transforma o coração. Paulo então está introduzindo aqui a vinda de Jesus Cristo, falando da condição em que o ser humano estava. Antes, lá no Jardim do Éden, o ser humano tinha o seu relacionamento perfeito com Deus, intimidade com Deus, mas até que o pecado entra no mundo e dali por diante, o pecado se expande a toda a raça humana, e todo ser humano então é pecador. Deus então, posteriormente, vai trazer a sua lei, como eu disse, revelando o seu caráter santo. Mas a lei vem para que um período se estabeleça, onde Deus está conduzindo o seu povo debaixo da lei, mas um dia viria o Redentor, um dia viria o Salvador, e um dia viria o Libertador. Então, algumas aplicações para nós é que então a menoridade espiritual, ela é manifesta quando nós vivemos por regras, mas sem relacionamento. Alguém que está vivendo debaixo de uma religiosidade de regras, ela não entendeu verdadeiramente ainda a salvação, a redenção que há na pessoa de Jesus, o Salvador. Nós não vivemos por regras, nós vivemos uma liberdade na pessoa de Cristo, que nos trouxe agora um relacionamento com Deus. E às vezes nós queremos confundir obediência externa com comunhão interna.
O cristianismo não tem nada a ver com essa questão de regras, de religiosidade, mas de uma comunhão que foi restabelecida entre o ser humano e Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então, o primeiro aspecto que o apóstolo Paulo mostra aqui é a condição do homem. Ele era separado de Deus, portanto, vivia debaixo da lei. A lei, ela mostrava a condição do ser humano. Quanto mais o ser humano olhava para a lei de Deus, para a lei divina estabelecida por ele, mais ele vê o quanto ele é pecador. A lei, como eu disse, é boa, mas incapaz de salvar. E aí nós então entramos no terceiro aspecto. Se o porquê Cristo veio foi por conta da condição do ser humano, morto no seu delito e pecados, aonde quanto mais ele olha para Deus através da sua revelação, ele é pecador, também nós vemos agora aqui o quando da encarnação. O porquê da encarnação foi por conta da condição do ser humano pecador, separado de Deus, vivendo debaixo de uma lei que não salva, mas que mostra o quanto o ser humano é pecador. E agora o quando da encarnação é o momento divino. É o ápice aqui desse texto. É o ponto alto desse texto aqui, que é o versículo 4. O quando da encarnação, o momento divino, versículo 4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui tem tudo a ver com o Natal. Aqui esse versículo fala literalmente da vinda do Filho de Deus. E aqui tem o quando. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Aqui o apóstolo Paulo então lança mão de um termo, plenitude do tempo. Isso aqui é fantástico, meus irmãos. Porque, como eu disse, ao passo que ele fala aqui nesse versículo 4 da vinda do Salvador a essa terra, ele não fala de uma maneira muito lúdica, ele fala aqui com uma profundidade teológica muito grande. Porque ele fala da plenitude do tempo. É o pleroma tokosmon, ou tokronos. É a plenitude, o tempo perfeito para Deus vir a essa terra, se encarnar, se tornar homem para salvar o homem pecador. E aqui comunica então um enchimento completo de uma medida. A expressão aqui, plenitude do tempo, é um período pleno, de plenitude. Nada estava adiantado na vinda de Jesus. Também nada estava atrasado na vinda de Jesus Cristo a essa terra. Deus age segundo o momento exato dentro do seu plano eterno. A plenitude envolve um tempo perfeito para a chegada do Salvador. Era aquele o momento em que Deus age, quando tudo estava plenamente preparado. Dentro do aspecto do decurso da humanidade, estava tudo pronto para a chegada do Salvador. Dentro dos seus aspectos históricos, políticos, culturais, espirituais, estava tudo pronto. Alguns aspectos então envolvem essa plenitude do tempo. Havia então ali a Pax Romana, o estabelecimento de uma facilidade de deslocamento de um lugar para com outro. Estradas tinham sido construídas, facilitando então agora os translados de um lugar para o outro. Havia então a língua grega como língua comum. Hoje é o inglês, né? Você vai para todo lugar, você precisa estar no inglês. Naquela época não. Era a língua grega. Tudo pronto para a propagação do evangelho em todos os lugares daquela região. Então tinha uma expectativa messiânica do cumprimento do aspecto profético do livro de Daniel, no capítulo 9, da chegada do Salvador. Tudo pronto para o cumprimento exato do calendário soberano de Deus de enviar seu Filho. Então, quando você pensar no Natal, não pense no Natal como um acidente de uma resposta de Deus ao fracasso humano em ter pecado. Não. É uma execução precisa de um plano soberano de Deus, aonde na plenitude do tempo Ele envia o seu Filho. E Jesus veio. E Paulo então fala sobre isso. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, e Ele dá duas características aqui. Nascido de mulher, nascido sob a lei.
tanto nesse texto nós vemos os aspectos divinos da pessoa de Jesus Cristo, quanto os seus aspectos humanos. Numa só pessoa, num só ser. Vindo, porém, à plenitude do tempo, quem enviou o seu Filho? Eu não sei em que planeta os irmãos estão. Vindo, porém, à plenitude do tempo, quem enviou o seu Filho? Diga Deus. Pronto, vocês estão acordando agora. Eu sei que ontem foi um dia puxado. Eu, porém, pelo menos fui até 5 da manhã com minha família. Estou aqui só na misericórdia de Deus, mas falando desse assunto, eu vibro, meus olhos esbugalham, meu ser fica alegre, feliz de falar do Salvador. Eu não sei como é que você consegue dormir, porque eu amo falar de Jesus, e você deveria também amar ouvir de Jesus, porque disso depende a sua eternidade, disso depende a sua vida eterna, depois que você partir dessa vida. Então, na plenitude do tempo, quem enviou seu Filho? Deus. Estão acordando, muito bem. Este negócio ainda vai me derrubar. Deus enviou seu Filho. Se foi Deus quem envia seu Filho, Ele vem então com a sua natureza divina, porque Jesus é Deus. Mas Ele vem então a essa terra, enviado por Deus, com sua natureza divina preservada, mas Ele vem então nascido de mulher. Paulo fala sobre isso, nascido de mulher, e essa expressão aqui afirma categoricamente não somente uma humanidade genérica, mas aponta para um cumprimento, o cumprimento de Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquilo que é conhecido logo lá no início de tudo, em Gênesis como o proto-evangelho. Depois da queda do homem, Deus chega e diz assim para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui já uma promessa que viria um descendente da mulher, aquele que viria e resolveria o problema criado por Adão do pecado. Jesus veio, e Ele vem nascido de mulher. Aqui algumas coisas são muito importantes para nós. Vivemos em um país predominantemente católico. E quando se cria a imagem de um cristão, de um evangélico, de um crente, se cria um estereótipo de que nós somos contra Maria, de que nós não gostamos de Maria, de que nós temos algo contra a pessoa dela. Não, não é isso. Falo isso sem medo nenhum. Não temos nada contra Maria. Maria foi a pessoa escolhida por Deus para que por meio dela Deus trouxesse o Salvador, o Redentor. E Maria era muito consciente disso. Quando o anjo avisa Maria que por meio dela, que o Espírito Santo viria sobre ela e seria gerado nela por meio do Espírito Santo a pessoa de Jesus Cristo, sabe o que ela diz? A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Porque Maria diz que Deus é o Salvador? Porque ela entende que ela vivia dentro daquele contexto judaico da expectativa da vinda do Salvador, e agora ela entende que é por meio dela que o Salvador vem, mas que ela precisa de salvação, porque ninguém vai chamar Deus de Salvador sem reconhecer que precisa. Então nosso problema não tem nada com Maria, mas com o que se faz com a pessoa dela. A colocação que fazem da pessoa dela em um título que ela nem mesmo ela quis para si. Nem mesmo ela, enquanto aqui estava nessa terra, buscou essa prerrogativa de chamar atenção para ela mesma. Não. Mas Maria é aquela o qual Deus escolheu para que por meio dela o Salvador viesse. E Ele nasce dela cumprindo as profecias de que o menino viria por meio de uma virgem. E ela sim, virgem, concebendo então pelo poder do Espírito Santo, Jesus é gerado no ventre dela e por meio dela Jesus nasce, carregando então o seu DNA humano. Jesus, divino, porque na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho a essa terra, mas nascido de mulher, então Ele carrega também a sua natureza humana. E isso é fundamental dentro da história da redenção. O que nós estamos vendo o apóstolo Paulo dizendo aqui, que na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, é algo que tem muitas implicações dentro da salvação. Por quê?
Porque lá no Jardim do Éden, quando Adão peca, quem pecou foi um homem, limitado, criado. E ele agora ofende a Deus, um Deus santo, eterno, criador de todas as coisas. Então nós temos um problema entre dois seres de naturezas distintas, um humano e um divino. Então quando Jesus Cristo vem e ele é gerado pelo Espírito Santo, enviado por Deus e carregando consigo a sua natureza divina, ele é gerado dentro de um ventre humano, carregando também a sua natureza humana, porque ele era igual a nós, como homem, humano, não distinto de nós, mas igual a nós, mas possuindo a sua natureza divina também. Então Jesus possuía essas duas naturezas simultâneas. Não é que ele era 50% humano ou 50% divino, não. Ele era 100% humano e 100% divino. E lá na cruz então, quando ele entrega a sua vida, pagando o preço pelos pecados dos seres humanos, para trazer redenção, salvação para os seres humanos, trazer tudo aquilo que nós vamos ver daqui a pouco, o preço foi plenamente pago. Lá na cruz, o Deus humano está ali realizando a obra redentora. De maneira que então, quando Jesus diz, tetelestai, está consumado, o preço foi plenamente pago, de uma maneira que agora ninguém pode acusar alguém que foi salvo por Jesus. Porque alguém pode dizer, ei, o pecado foi do Egberto, um homem, um ser humano. Mas o meu representante humano estava lá, morrendo naquela cruz no meu lugar. Mas alguém pode dizer, ei, mas o pecado não foi contra outro ser humano, foi contra um ser divino. Mas o Deus Jesus estava lá naquela cruz, morrendo no meu lugar. O preço foi plenamente pago. A vinda do Salvador, a celebração do Natal é um momento que nós podemos lembrar, mas numa perspectiva correta, de que o nosso problema do pecado foi resolvido, plenamente resolvido. Por isso, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz, eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho. Então, no Natal, o verbo eterno assumiu a natureza humana, sem deixar de ser Deus. Jesus veio, mas ele veio também nascido sob a lei. A lei foi trazida para o ser humano, para caráter de Deus, e agora o ser humano não consegue obedecer a Deus em tudo, mas Jesus Cristo veio e ele se submeteu a cumprir toda a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17, o próprio Senhor Jesus declara isso. Mateus 5,17 diz, não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir. O nosso representante legal, ele pode realmente nos salvar, porque ele cumpriu toda a lei. É o único que pôde cumprir tudo, que satisfez Deus em tudo. Jesus Cristo foi circuncidado, Lucas capítulo 2, versículo 21. Jesus Cristo então cumpriu toda a lei cerimonial, moral, civil. Ele teve uma obediência perfeita a Deus em tudo. E como homem, foi o único nessa terra que agradou a Deus, que satisfez Deus em tudo. Mas ele vai naquela cruz para pagar o preço por pessoas que não conseguem agradar a Deus, que não conseguem obedecer a Deus, por isso merecem a condenação. Mas Jesus Cristo sofreu lá naquela cruz a condenação que nós os pecadores merecíamos. É o justo morrendo pelos injustos. É o santo pagando o preço por pecadores lá naquela cruz, para nos trazer várias bênçãos. Então aqui nós vemos os aspectos profundos da vinda de Jesus Cristo. Aqui nós vemos que o legislador se colocou sob a lei. Aqui nós vemos que o santo, ele entra na história para salvar pecadores. Aqui nós vemos que o eterno entra na plenitude do tempo de um cronos para resolver o problema do ser humano. O problema do pecado que separa o homem de Deus. Paulo nos mostra tudo isso. Então vamos para o terceiro aspecto. É o para quê da encarnação. Nós vimos o porquê. É por conta da condição humana. Nós vimos o quando da encarnação. Foi na plenitude do tempo, quando tudo estava pronto para Deus, ao enviar seu Filho, realizar a obra redentora de salvação para com a humanidade.
Agora nós vemos o para quê da encarnação. Foi a consumação redentora. Versículo 6, então, 5 a 7, então, diz o seguinte: para resgatar, e aqui tem um para quê. Para que Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, como diz o versículo 4? Foi para quê? Versículo 5 diz que foi para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém o quê? Filhos, e sendo filhos, também herdeiros por Deus. Por favor, não durma agora. Estamos no ponto crucial do para que Jesus Cristo veio, e o que Ele fez, o que Ele trouxe para nós. Quais são os benefícios trazidos por conta da encarnação do Filho de Deus vindo a essa terra. Paulo aqui então, agora ele apresenta uma cadeia gloriosa de resultados. As bênçãos da redenção que veio por meio da encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Primeiro, resgate. Para resgatar os que estavam sob a lei. Resgate. Foi para remir um povo que estava sob a lei, que estava debaixo da lei e não conseguia cumprir a lei. Deus então trouxe libertação completa do mercado da escravidão espiritual em que nós vivíamos. Libertação completa. Redenção, resgate. Lá em Colossenses capítulo 1, epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 então, no versículo 13, Paulo diz o seguinte: Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma ação de Deus na vida do cristão. Libertação. O império das trevas, há uma diferença entre império e reino. O império exerce sua autoridade de uma forma imposta. E era assim que o pecado estava sobre nós, impondo sua tirania, de forma que nós éramos escravos do pecado. Mas Ele nos libertou do império das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora nós estamos debaixo de um domínio, mas por reconhecimento de quem é o rei. É um reconhecimento da soberania dele, não é mais algo imposto, ditatorial, mas é algo que nós fazemos de uma maneira voluntária, diante do que Ele fez por nós. Fomos resgatados. Ele nos resgatou, pagando o preço pelos nossos pecados, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Segunda coisa, que benefício, fomos resgatados, bote aí, resgate. Segundo benefício, a adoção. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos, ainda no versículo 5. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui temos uma mudança de status. Éramos condenados, separados de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos diante da condenação. Agora fomos tornados filhos de Deus. Sabe como isso é maravilhoso? Deus nos tira da condição de um escravo e agora nos coloca na condição de filhos, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Olha o que diz o Evangelho de João no capítulo 1. João capítulo 1, então, versículo 11 e 12. Diz assim, nas palavras do apóstolo João: veio, falando a respeito de Jesus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para o seu povo, o povo judeu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas, olha o que diz versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. A ideia aqui é de autoridade. Agora aqui é a ideia de alguém que estava numa condição, e Deus agora deu a ele uma outra condição. A condição de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Como é que eu recebo essas bênçãos? É crendo. É reconhecendo minha condição de pecador e crendo em Jesus Cristo como meu Salvador. Crendo naquele que foi enviado por Deus para resolver o problema do pecado. E que não somente me resgatou, mas que me adotou. Deus me adotou na pessoa do Filho.
Interessante isso. A dificuldade com essa questão da adoção. A adoção é Deus escolhendo pessoas para ser seus filhos, sim. E eu não vejo na adoção, está lá uns bebês lá. E aí o pai chega e vai adotar um bebê daquele. E aí o outro não pode se queixar. Por que não eu? Por que o pai não adota o outro? Há um direito do pai de adotar o filho. E os outros? Ele está sendo injusto em não adotar os outros? Não. Ele está sendo gracioso em adotar aquele como filho. É graça. É graça. Nós fomos adotados por Deus em Cristo Jesus e agora usufruímos de uma nova condição, a condição de filhos de Deus. Primeira bênção, resgate. Segunda bênção, adoção. Terceira bênção, habitação. Olha o que diz o versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Foi por conta de que agora nós somos filhos, que Deus então envia o Espírito do seu Filho. E não vejo outro Espírito aqui, senão o Espírito Santo de Deus. É um Deus só, é um Deus trino. É um Deus que na obra redentora, os três agem simultaneamente. Aonde Deus planejou a salvação, o Filho vem e executa a obra redentora de salvação, e o Espírito Santo agora aplica essa obra redentora nos corações dos seres humanos. É assim que Paulo narra no capítulo 1 de Efésios. Deus, então, estabeleceu o plano redentor. Jesus Cristo vem e executa o plano redentor. E agora o Espírito Santo está aplicando esse plano redentor na vida de várias pessoas, fazendo com que pessoas reconheçam a sua condição de pecadores. Quando Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo, em João capítulo 16, Evangelho de João, no capítulo 16, quando ele diz que viria o Espírito Santo, enviaria o Espírito Santo, versículo 8, ele diz: quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. É desse pecado que o Espírito Santo convence o ser humano. É do pecado de não crer em Cristo como único e suficiente Salvador. É do pecado de não reconhecer que como pecador você está destinado ao inferno e precisa crer em Jesus Cristo para ter vida eterna. Do pecado porque não crê em mim, versículo 10, do juízo, da justiça, porque eu vou para junto do Pai e não me vereis mais. Jesus então é o justificador de todo aquele que crê. Ele iria então, depois de realizar a obra redentora, voltar para junto do Pai, e toda a justiça de Deus foi expressa ao condenar o seu Filho, Jesus Cristo, no lugar de pecadores como nós. De maneira que quando um dia eu chegar diante de Deus, salvo pela graça de Deus, não posso dizer que foi nada que havia em mim mesmo. Tudo foi em Cristo e por meio do que Cristo fez por mim. Mas ninguém poderá acusar e dizer assim: mas como é que pode um pecador desse ser salvo? Não é uma injustiça um pecador como eu ser salvo? Não, porque a justiça de Deus foi expressa ao condenar, ao sacrificar o seu Filho para morrer no meu lugar, pagando o preço pelos meus pecados. Em versículo 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, o acusador das nossas almas, Satanás, já está julgado. Então o plano já está, não está sendo executado. Não é que ainda há algo a ser feito, tudo já foi feito, de maneira que Satanás já sabe tudo. Sabe que a obra redentora já foi realizada plenamente na pessoa de Jesus Cristo. E no dia do juízo, todos os que creram, todos os que reconheceram a Jesus como Salvador, tiveram seus preços, o preço do seu pecado pago por meio de Jesus. Portanto, agora podem chegar à presença de Deus para viver eternamente com Ele. O juízo já está predeterminado. Na vida daqueles que creram, o juízo de Deus está manifesto, porque o preço pelos meus pecados foi imputado na pessoa de Cristo Jesus. Porém, aqueles que não creram em Jesus, que não o reconheceram como Senhor e Salvador da sua vida, sofrerão a condenação dos seus pecados. Todo, e grave bem isso, todo pecado sofrerá condenação. Todo pecado
será julgado. Ou a pessoa sofrerá condenação pelos seus pecados, ou Cristo sofreu a condenação pelos pecados dessa pessoa. Mas nenhum pecado ficará impune. Nenhum pecado ficará impune. Ou a pessoa sofrerá a consequência do seu pecado, ou Cristo sofreu a consequência do pecado dessa pessoa no seu lugar lá naquela cruz. E como é que a pessoa recebe isso? Crendo em Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Senhor, como Salvador da sua vida. Bênção da habitação. Deus então enviou o seu Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e agora habita na vida daquele que crê. Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo fala sobre isso. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes o quê? Selado com o Santo Espírito da promessa. As duas coisas que me maravilham, e vocês sabem muito bem. Uma é como Deus salva um pecador como eu. Me maravilha. O nome disso é graça. Mas a segunda coisa que me maravilha muito é Deus habitar na vida de um pecador como eu. Deus habitar em mim por meio do seu Espírito Santo. Mas é uma promessa que Jesus, então, aqui mostra que que Deus mostra por meio da sua santa palavra, que foi por conta de que agora nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, de maneira que agora nós temos Deus habitando em nós. Terceira bênção, habitação. Quarta bênção, intimidade com Deus. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. Romanos capítulo 8, Paulo também falou sobre isso. Romanos capítulo 8, Paulo também falou sobre isso. Versículo 15, quando diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, e ele está dizendo isso a cristãos, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Por meio da pessoa de Jesus Cristo, nós agora podemos ter uma intimidade com Deus, de um filho que se achega a um pai com proximidade. Abba, Pai era uma expressão que um filho se achegava a um pai com intimidade, chamando de papaizinho. Jesus usou essa expressão com Deus. Ele tinha intimidade com Deus de um filho que se achega ao pai. Por meio de Jesus Cristo, nós agora podemos ter essa mesma intimidade com Deus. Olhar para Deus e vê-lo como um pai bondoso, glorioso, perfeito, gracioso, que quer ver os seus filhos se relacionando com Ele com intimidade. É por meio então da pessoa de Cristo e do que Ele fez por nós, nos tornando não somente filhos de Deus, mas habitando em nós, que Ele também nos permite agora podermos ter uma intimidade com Deus. E muitos não têm usufruído dessa intimidade. Aqui nós temos então, dentro dessas bênçãos, um clímax relacional. Abba, essa expressão aramaica usada dentro do ambiente familiar, que mostrava a intimidade de um filho com o pai. Aqui não é informalidade reverente, mas é uma intimidade reverente, de proximidade relacional. É a linguagem de quem não teme ser rejeitado, porque um pai, aliás, não rejeita o seu filho. Então, nós vemos essa bênção agora da intimidade, de podermos nos achegar a Deus como filhos que se achegam ao Pai de uma forma íntima. E a quinta e última bênção aqui dentro desse texto é a herança. De forma que versículo 7 diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. A nossa herança não é uma herança circunstancial, temporal. A nossa herança é uma herança eterna. Nós temos em Cristo a herança de recebermos a vida eterna. Que bênção, meus irmãos. A herança da vida eterna. De termos agora a certeza de que quando partirmos nessa vida depois da morte, nós usufruiremos de tudo que Jesus Cristo lá naquela cruz conquistou para nós.
de tudo aquilo que Deus em Cristo nos concedeu de bênçãos. Tudo isso nós usufruiremos de maneira plena quando partirmos nessa vida. Mas isso nós já usufruímos hoje de uma maneira que Pedro fala que isso é uma viva esperança que há na vida do cristão. Pedro chama isso de uma viva esperança que nós temos em Cristo. É uma viva esperança porque não é uma esperança morta, de alguém que espera sem saber se vai acontecer ou não. É uma espera certa, de que todo aquele que creu em Jesus Cristo e teve os benefícios concedidos por Ele através do seu sacrifício redentor, usufruirão dessas bênçãos. A bênção do resgate, a bênção da adoção, a bênção da habitação, a bênção da intimidade, a bênção da herança da vida eterna. Concluímos então, meus irmãos, com algumas aplicações práticas a partir do que vemos hoje da vinda do Salvador, que é o Natal. Paulo nos convida a celebrar mais do que um evento histórico, viu? Paulo nos chama então a olhar mais do que um aspecto apenas de uma festa. Nós somos chamados a viver uma nova realidade espiritual. Por isso, não vejo o Natal como uma tradição, mas como uma redenção plena através de Deus enviar o seu Filho a essa terra. Abandone então a mentalidade de religiosidade. Saia dessa vida de religiosidade. Viva uma vida de liberdade em Cristo, de alguém que foi redimido por Cristo, que recebeu todas essas bênçãos através da graça de Deus expressa na pessoa de Jesus Cristo. Saia da mentalidade de escravo. Saia disso e venha para viver essa plena liberdade que Deus dá aos seus filhos através da pessoa de Jesus Cristo. Agora nós somos livres de condenação, porque Romanos 8:1 nos diz que agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vive essa intimidade com Deus, a um ponto de chamar Deus de Abba, Pai. Isso só é possível por meio de Jesus Cristo. E lembre-se de que quem crê em Cristo passa a ser morada do Espírito Santo de Deus, habitação de Deus. E aí você caminhará nessa terra com a segurança de que é um herdeiro de todas as bênçãos vindas da parte de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, mesmo em meio às lutas. Não significa dizer em Cristo que crê em Cristo, a partir de agora vai ser uma vida só de facilidades, de bênçãos, não terão desafios, e muitos. Mas você sabe que em Cristo você tem a segurança da vida eterna. Então o Natal é Deus dizendo à humanidade: você não precisa ser mais como os menores que viviam sob uma tutela. Você não precisa mais então viver como alguém que é escravo. Você não precisa mais viver assim, porque Deus enviou o seu Filho. Então, agora como por meio de Deus ter enviado seu Filho, nós podemos também nos tornar filhos. Por isso, lembramos do versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. O que hoje celebramos não é apenas o nascimento de Jesus. Não é somente o nascimento de Jesus, mas é a vinda de Deus se encarnando na pessoa de Jesus, vindo a essa terra para realizar uma obra redentora. E a pergunta é: qual a resposta sua para isso? O preço já foi pago. Tudo que era necessário para a salvação do ser humano já foi feito em Cristo Jesus. Mas qual a sua resposta a isso? Não rejeite aquilo que Deus na plenitude do tempo fez, enviando o seu Filho para morrer, pagando o preço pelos seus pecados. Arrependa-se, creia em Jesus Cristo, creia no Filho de Deus, creia no enviado de Deus para resolver o problema do pecado e da condenação do ser humano. Experimente então o novo nascimento. Porque muitas pessoas, e você deve ter ouvido isso no Natal: deixe Jesus nascer no seu coração. Você ouviu isso? Jesus não precisa nascer no seu coração. É você que precisa nascer de novo em Cristo Jesus. Jesus Cristo já veio, já nasceu, já viveu e já morreu. Era essa a conversa de Jesus com Nicodemos. Eu sei, Senhor, que isso é da parte de Deus, porque ninguém faria o que o Senhor faz se não fosse enviado da parte de Deus. Jesus vai no ponto
com Nicodemos, aquele líder religioso. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não é Jesus que precisa nascer de novo no seu coração. É o ser humano que precisa nascer de novo em Cristo Jesus, para uma nova vida, para uma vida eterna, que isso é possível em Cristo Jesus. Podemos então celebrar o Natal, amém? Vamos orar? Agradeça a Deus. Você que já reconheceu a Jesus, agradeça, porque Deus já abriu seu entendimento para enxergar essas verdades. Verdades a respeito do porquê Jesus Cristo teve que se encarnar, o quando e o para quê. Você já entendeu essas verdades? Glorifique a Deus aí onde você está. Mas talvez foi a primeira vez que você ouviu falar sobre essas verdades. Ou talvez você venha ouvindo falar dessas verdades há algum tempo já. E talvez nessa noite, numa data especial, 25 de dezembro, talvez você queira marcar como o dia do seu encontro com Jesus, o dia que você reconheceu Jesus como seu Salvador pessoal. E se o Espírito Santo falou ao seu coração e você deseja fazer isso, nós queremos oportunizar esse momento, para que você publique publicamente a sua fé. Alguém aqui nesta noite então deseja reconhecer a Jesus como seu Salvador pessoal, reconhece que é um pecador, que o pecado lhe separa de Deus, que por conta do pecado você merece condenação, mas em Cristo você pode ter salvação e vida eterna pela fé nele. Alguém deseja entregar sua vida a Jesus nessa noite? Fique de pé, vem até aqui, nós queremos orar por você. Não é o vir à frente que salva, é a fé na pessoa de Jesus Cristo como Salvador. E se alguém deseja fazer isso nessa noite, nós estamos oportunizando esse momento. Deus permitiu que você viesse até aqui para ouvir essas verdades, as boas novas da salvação na pessoa de Jesus. Senão nós vamos orar. Orar encerrando esse momento, louvando a Deus por tudo que Ele fez por nós através da pessoa de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tamanha graça. Por tudo que o Senhor fez por nós, onde na plenitude do tempo o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para vir a essa terra morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Obrigado porque podemos lembrar da vinda de Jesus a essa terra como parte do projeto, do plano soberano, salvador e redentivo do Senhor através de seu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque muitos aqui já creram nessas verdades. Mas eu lhe clamo, Senhor, eu lhe imploro, Senhor, que o Senhor venha também salvar vidas, Senhor, abrir olhos de vida, Senhor, para enxergar essas verdades maravilhosas das boas novas de salvação. Senhor, eu lhe clamo que o Senhor continue a agir com seu Espírito Santo em corações, para que estes possam reconhecer a Jesus como Salvador, para que tenham vida eterna, perdão de pecados, se tornem seus filhos e possam usufruir dessas bênçãos da habitação e da herança da vida eterna através do que Cristo fez na cruz por nós. Muito obrigado por tudo, Senhor, por podermos celebrar esse momento de uma maneira maravilhosa e tão especial, cultuando ao Senhor. Eu lhe agradeço, ó Pai, pelas vidas de cada um que pôde nos conduzir aqui a louvores que nos fizeram pensar na vinda de Jesus Cristo a essa terra. Eu lhe agradeço pela vida de cada um, ó Pai. Abençoe cada um que pôde ensaiar, participar, louvar e nos conduzir a louvarmos ao Senhor. Abençoe a vida de cada um, do coral, das crianças, ó Pai, do trio do louvor aqui, das mulheres que louvaram e de cada um de nós que louvamos ao Senhor e exaltamos seu santo nome nesta noite. Nós pedimos sua bênção sobre o restante dessa noite e nos dê uma noite de descanso restauradora para o dia de amanhã. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e um feliz Natal. Deus abençoe. Não vá embora não, fique um pouquinho aqui, abrace 1, 2, 3, 10. Desejo feliz